Livro Há um Milagre em Sua Casa. A solução de Deus começa com o que você tem. Autor Tommy Barnett, capítulo 3. Conduzido ao próximo milagre. Admiti certo dia não estar sentindo mais a presença de Deus. Apesar de todas as coisas maravilhosas que havia aprendido e do êxito extraordinário obtido em Davenport, os últimos meses tinham sido profundamente conflitantes para mim. Havia um vazio no meu relacionamento com Deus e não podia imaginar por quê. Não havia nenhum pecado sério em minha vida, nem tensão alguma na família ou na igreja. Tudo ia muito bem e todos à minha volta estavam animados. Todas as minhas necessidades estavam supridas e a igreja não apresentava dificuldades para ser pastoreada. Eu havia aprendido a amar aquelas pessoas carinhosamente. Porém, sentia que minha pregação tornara-se mecânica. O fervor tinha desaparecido. Eu havia perdido o sentido da presença de Deus. Embora ele estivesse lá, eu parecia fora de sintonia. Orei, jejuei e fiquei acordado a noite inteira buscando a Deus. Porém, nada mudou. Lá estava eu outra vez, abatido em Davenport. Isso ocorria não por causa do fracasso, mas em virtude, ironicamente, do êxito. Eu não sabia o que fazer para superar aquela crise. Estava com esse temperamento sombrio quando a carta chegou. Era um convite para ser entrevistado pelo Conselho da Assembleia de Deus em Phoenix, Arizona. Nessa altura de minha vida, sentia que a última coisa que precisava era outra igreja e outro desafio. Então, joguei a carta no cesto de lixo. Novamente, eu estava errado. Não apenas Fênix precisava de mim, porém, eu precisava deles. Após vários dias angustiantes, voltei ao cesto de lixo. Felizmente, o zelador não o havia esvaziado. Vasculhei atentamente o lixo do escritório para recuperar o pedaço de papel. Desamassando a carta, inclinei-me na escrivania e orei desesperadamente com a cabeça entre as mãos. Talvez Deus estivesse falando comigo através de minha impaciência, mas não conseguia ouvi-lo. Caso seguinte, qualquer sinal que aparecesse, voltaria a sentir a presença de Deus? Li em algum livro. À medida que você avança, a luz que brilha diante se amplia. Talvez isso pudesse acontecer comigo se seguisse a luz desse livro. Essa pequena luz parecia ser a carta, pronto a mudar-se quando a torrente seca. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pois e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 9. Telefonei a Fênix e concordei em viajar para lá, a fim de reunir-me com o conselho. Na reunião, conscientizei-me imediatamente da razão de minha impaciência. Era aqui que Deus me queria, e se eu não tivesse experimentado aquela agitação interior, não teria nem mesmo considerado a mudança. Tinha tudo o que queria em Davenport e amava eternamente o povo. Quando outras igrejas telefonaram-me pedindo que considerasse seus pedidos, desanimava-as sem ao menos dar-lhes uma segunda chance.
Deus sabia que eu era muito parecido com Elias. Não ouviria sua direção a menos que meu rio estivesse seco, forçando-me a procurar arduamente sua face e vontade. A história de Elias na torrente de Querite é cheia de surpresas. Comecei a entender que o processo divino de realizar milagres é acompanhado por uma série infinita de coisas incomuns e inexplicáveis. Elias é um bom exemplo de como Deus nos leva aos milagres. Um lugar surpreendente. Elias entregara profecias devastadoras. A nação de Israel seria arruinada pela seca e pela fome. Deus sabia que o perverso rei Acabe estaria mais inclinado a matar o mensageiro do que a considerar a mensagem. A Bíblia relata: veio-lhe a Elias a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 e 3. Esse era um lugar surpreendente, uma vez que Elias anunciara a fome. Embora fosse o primeiro lugar a secar, foi exatamente aquela torrente que o Senhor enviou Elias sobre a ótica humana. Seria preferível mandá-lo às margens de um rio cheio, onde poderia escapar da seca. Em minha própria vida, sempre fico surpreso com o lugar para onde Deus me envia. Estava relutante quando fui a Davenport. Embora Fênix fosse a escolha de Deus para a minha vida, não a faria objeto de minha primeira escolha. Até mesmo nos meus encontros diários, descubro que Deus geralmente conduz-me a lugares surpreendentes, de maneiras surpreendentes, onde grandes coisas são feitas por Ele. Uma conversa casual ou um encontro por acaso pode significar mudança de vida. É estimulante e desafiador ver que lugares surpreendentes Deus me enviará nos dias ainda por vir. Estou aprendendo a seguir o bom pastor mais do que a liderar. Apenas desejaria ser um melhor aprendiz. Após passar alguns anos em Fênix, encontrei-me novamente sendo conduzido a outro lugar surpreendente. Encontrei-me numa prefeitura. Parecia que toda a cidade havia ajuntado-se lá. A televisão local, repórteres, o conselho municipal, representantes de várias associações, o prefeito e centenas de outras pessoas. O que a maioria deles queria era castigar Tommy Barnett e tirá-lo da cidade num trem. Contarei mais sobre isso no capítulo adiante, mas o que parecia ser um lugar e uma situação a que evitaria a todo custo, tornou-se um milagre surpreendente. Um provedor surpreendente. A segunda surpresa nessa história é a quem Deus ordenou que fornecesse comida ao profeta. Aí vamos ao versículo bíblico, 1 Reis, capítulo 17, versículo 4. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Se vamos receber alimento do céu, certamente devemos esperar por um serviço de fornecimento angelical. Contudo, Deus disse a Elias que este seria alimentado por pássaros imundos. São encontrados em Israel 8 ou mais espécies de corvos. Todos são considerados imundos pela lei mosaica, por se alimentarem de cadáveres. No entanto, para ver se as águas já tinham baixado, Noé usou em primeiro lugar um corvo. Gênesis, capítulo 8, versículo 7. Mas a ave não voltou, talvez por ter encontrado carcaças flutuando ao acaso, e das quais se alimentou. O corvo e o abutre estão agrupados na mesma classe repugnante. Provérbios 30, 17. Provavelmente foi um choque para Elias saber que sua comida de anjo seria entregue de modo tão estranho. Na verdade, ele precisava realmente de fé para comer o que lhe fosse trazido. Somente um verdadeiro e santo profeta poderia ver aquela comida trazida pelos corvos como provisão vinda de Deus. O simbolismo nesta história é espantoso. Simplesmente mostra como Deus pode e proverá, através de fontes incomuns, os meios mais surpreendentes. Os reinos deste mundo
tornar-se-ão-se de nosso Deus. Portanto, espero realmente que muitas das provisões para a igreja e para o povo de Deus nestes dias venham do mundo. Esta foi a maneira pela qual a igreja recebeu uma doação inesperada, numa hora de premente necessidade. Através de uma série de circunstâncias que jamais poderia ter manipulado, um senhor foi levado a doar-nos $700 mil. Ele ainda não era cristão, embora fosse amigo de um dos nossos diáconos. O que parecia uma situação deveras ruim, tornou-se uma fonte de surpreendente provisão. Quando os israelitas viviam na terra de Canaã, eram ameaçados constantemente. Algumas vezes a situação parecia sem esperança alguma. No entanto, um reavivamento veio ajudar, após Josafá ter trazido à nação de volta a palavra de Deus. O escritor das crônicas registra como isso afetou as nações em derredor. Vamos ao versículo bíblico, 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 10 e 11. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizessem guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus traziam presentes a Josafá, e prata como tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Um problema surpreendente. Elias experimentou êxito e descanso na torrente. Suas necessidades foram supridas e tudo estava indo bem. Junto à torrente, o grande profeta achava-se a salvo e seguro. O mesmo acontecia comigo quando me encontrava em Davenport, provavelmente. Elias se ajustara a seus servos incomuns e chegara até mesmo a ter desenvolvido um relacionamento amigável com aqueles pássaros tão prestativos. Todavia, surge um problema inesperado. A torrente secara. Elias teve de mudar seus planos. Minha torrente em Davenport secara-se também. Não era uma crise de meia-idade. Era simplesmente Deus me chamando a atenção para o fato de que eu precisava mudar. Uma das lições mais difíceis da vida é aprender que Deus nos chama a um lugar por uma razão e por uma temporada. Embora desejemos estabelecer-nos em um lugar confortável, porque é seguro, temos de entender que a vida é como um rio cheio de curvas. Algumas vezes paramos numa bela margem e lá passamos por algum tempo. Porém, se não voltarmos à corrente, perderemos as coisas espantosas da próxima curva. Se o suprimento de Elias não tivesse acabado, ele teria perdido os poderosos milagres que estavam por acontecer. Não teria tido o dramático encontro no Monte Carmelo, sobre o qual caiu o fogo de Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Teria perdido o fim sobrenatural da fome, o toque do anjo e sua fantástica subida ao céu num redemoinho. 1 Reis, capítulo 18, versículo 45. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. E 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Acima de tudo, teria perdido seu papel no plano de Deus e não teria salvo da inanição a vida de uma viúva e a de seu filho. O inesperado problema de Elias era apenas um meio de fazê-lo mudar-se para outra área de seu ministério. Vivemos numa sociedade transitória, influenciada amplamente pelo mercado de trabalho. Geralmente, quando os cristãos começam um trabalho novo, uma porta se abre miraculosamente. Quando deixam um emprego, é quase sempre por acúmulo de problemas. O entrar é sempre cheio de animação e de novas possibilidades. O sair é sempre acompanhado de estresse e tensão, até que se abra a próxima porta. É assim que se dá na vida e nos negócios. Foi assim também que se deu com Elias. Se não fosse pelo acúmulo de certas coisas que o levaram a partir, ele teria perdido a direção de Deus e o milagre seguinte não haveria de acontecer. Uma surpreendente direção. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao 12. Vamos ler.
Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ela a chamou e disse: ele a chamou e disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho. Comeremos e morreremos. Sob o ponto de vista humano, vemos novamente que as instruções de Deus tão surpreendentes. Sob o ponto de vista humano, vemos novamente que as instruções de Deus são surpreendentes. Por que Elias chamou uma viúva para alimentar Elias? Por que ele chamou uma viúva para alimentar Elias? Viúvas não têm meios de sustento. Esta especificamente nada tinha. A história de Elias e a viúva Sidônia de Sarepta é semelhante ao encontro que o seu sucessor, Eliseu, teria com uma outra viúva. Ambas estavam desesperadas por causa de suas vidas e das vidas de seus filhos. Elas também descobriram que o milagre de que precisavam já estava em casa. Apenas tinham de reconhecê-lo e ativá-lo. No início de seu ministério público na Galileia, Jesus entrou numa sinagoga e, após haver lido o rolo de pergaminho, passou a ensinar. O Evangelho de Lucas relata que todos falavam bem dele e deleitavam-se com suas palavras. No entanto, quando o mestre referiu-se à visita que a viúva recebera de Elias, os ouvintes mudaram de opinião. Jesus realçou quão improvável era para Deus enviar o profeta àquela viúva. Lucas capítulo 4, versículo 24 ao 26. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Como reagiram a isso aqueles que estavam na sinagoga? Lucas continua dizendo que todos se encheram de ira ao ouvirem tais palavras, e imediatamente tentaram matar Jesus, precipitando-o de um monte. Ser enviado à viúva de Sarepta foi mais do que uma surpresa, foi inconcebível. O plano de Deus para Elias constituiu-se numa surpresa não apenas porque os sidônios eram considerados pagãos e adoradores de ídolos, mas também porque, sendo o profeta um homem de posição, não poderia ser sustentado por uma mulher tão necessitada? Ora, Deus pedira ao profeta que fosse a um lugar de necessidade e colocasse um fardo ainda mais pesado sobre aquela casa. Não fazia sentido. Apesar das suas necessidades, ajude os outros. Todos os domingos, fico à porta da igreja na frente para apertar as mãos e abraçar a todos os irmãos que me permitem fazê-lo. Certo dia, uma pessoa me disse: Pastor Barnett, com certeza o irmão é uma pessoa amável. Não respondi. É que eu próprio preciso muito ser amado. Por isto, estou dando o que preciso. A oportunidade de ajudar o profeta tornou-se uma bênção para a viúva. Também foi o início de seu milagre. Deus já havia dito à viúva que o homem de Deus estava a caminho e que ela seria o sustento para a sua necessidade. 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Agindo de acordo com a surpreendente direção de Deus, ela colheu o que muitas vezes semeara. Um pedido surpreendente. 1 Reis, capítulo 17, versículo 13 e 14. Elias lhe disse:
Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fará chover sobre a terra. O profeta fez um pedido assustador. Qualquer pessoa esperaria compaixão desse homem de Deus. Porém, tudo que a mulher recebeu dele foi uma ordem aparentemente egoísta. Noutras palavras, disse-lhe Elias: use sua última reserva de azeite e farinha para alimentar-me primeiro. O que você acha que se passou pela cabeça daquela viúva? Talvez tenha pensado ironicamente: excelente ideia. Dar ao pregador nossa última refeição e então poderemos comer. Talvez tenha considerado consigo própria: bem, vamos morrer de qualquer forma. Que diferença faz uma última refeição? Devemos dá-la ao profeta e ver o que acontece. Não há como saber o que teria pensado a viúva. Sabemos apenas o que as Escrituras informam acerca deste caso. Isto é, Deus lhe ordenara sustentar o profeta. O que ela possuía era uma ordem de Deus e uma promessa do profeta. Como um antigo hino diz: confie e obedeça, pois não há outro jeito. Um milagre surpreendente. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. 1 Reis, capítulo 17, versículo 15 e 16. Em resposta a uma necessidade desesperadora, deu-se um milagre na casa daquela viúva. Milagres não são mágicas, porém multiplicação. Aqui está o segredo da multiplicação: obedecer à palavra de Deus, ter fé em sua promessa e colocar o que temos nas mãos de Deus. Dessa forma, o milagre acontece. Assim como quando dedicamos o que temos ao Senhor, Ele não somente o usa, mas também o multiplica. Esta é uma verdade tão válida hoje quanto o foi nos dias daquela viúva. Esta é uma lei do reino. Jesus disse: dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas capítulo 6, versículo 38. O que devemos entregar ao Senhor? Aquilo que temos, onde encontraremos? Em algum lugar de nossa casa. Capítulo 4. O que você tem nas mãos? Moisés escolhia-se cada vez que o açoite estalava nas costas de um escravo hebreu. Vamos voltar aqui a frase. Moisés escolhia-se cada vez que o açoite estalava nas costas de um escravo hebreu. Tendo crescido na casa da filha do faraó, não chegou a conhecer a crueldade dos capatazes, mas era atormentado no íntimo. Por que seu povo tinha de sofrer tanto? Ao tentar vingar-se de um feitor que maltratava um hebreu, Moisés vê-se obrigado a fugir para não morrer. E, assim, acabou cuidando de animais domésticos, no lado posterior do deserto. Uma pergunta o perseguia continuamente: Deus, por que não ajudas ao meu povo? Finalmente Deus disse a Moisés no meio de uma sarça ardente: por que tu não os liberta, Moisés? Moisés, porém, não estava ansioso por fazer parte do plano de libertação de Israel. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Êxodo capítulo 3, versículo 11, 4, versículo 1 e 2. Algumas pessoas, como Moisés, defrontam-se com uma necessidade e perguntam:
Com que enfrentarei tal desafio? Agindo dessa forma, não conseguem fazer nada. Foi por isso que, noutras palavras, o Senhor disse a Moisés: olhe para o que você tem na mão neste exato momento. Você pode pegar o que tem e usá-lo em sua necessidade, se você permitir que eu o ajude. A chave para as grandes coisas é ver a necessidade e deixar Deus usar o que está em nossa mão. Não há melhor exemplo disso para mim do que minha própria mãe. Os Barnetes vieram de uma forte e robusta linhagem de pentecostais à moda antiga e de batistas austeros. Minha avó sentia orgulho de ser prima, em primeiro grau, da segunda esposa do presidente Woodrow Wilson, Edith Bolling Galt. A senhora Galt era viúva de um joalheiro de Washington quando ela e o presidente se casaram, após a morte da primeira esposa dele. Mais tarde, quando Wilson achava-se abatido por um derrame cerebral, Edith governou, guiando a aflita mão do presidente enquanto ele assinava documentos oficiais. Durante seu longo ministério, papai demonstrou ter dado toda a coragem e iniciativa dos Barnetes e soube empregá-las muito bem. A imponente família de minha mãe viera da Inglaterra. Seu avô havia sido pastor de uma grande e tradicional igreja presbiteriana. A vida de mamãe era toda alegria como seu nome, até que seu amado pai morreu de pneumonia dupla. Tinha ela apenas 11 anos. Daquele dia em diante, até que encontrasse e casasse com meu pai, sentiu-se frustrada, porque grande parte de sua vida havia sido desperdiçada. Para tornar as coisas piores, mamãe foi enviada para uma escola bíblica pelo padrasto que a queria fora do caminho. Embora a dor da rejeição fosse intensa e a tristeza profunda, foi nessa escola que ela conheceu meu pai. Emide, em Oklahoma, está situada no meio da grande planície de Red Beds, que se estende do Kansas ao Texas. A argila e a suave e vermelha pedra arenosa ficam, aqui, um pouco abaixo do solo gramado. Foi na escola bíblica do Sudoeste, situada neste lugar, que o amor e a providência esperavam o jovem Restes Barnett e a doce Joy Patten. Naquele dia tão especial em que papai e mamãe se conheceram, os rapazes da escola bíblica estavam em atividades recreativas, enquanto as moças passeavam pelo pequeno campus da conceituada instituição. Os regulamentos dessa santa escola bíblica eram tão rigorosos que proibiam qualquer contato entre pessoas de sexos opostos. Rapazes e moças eram até mesmo instruídos a andar em direção oposta e só podiam se falar quando seus caminhos se cruzavam. Eram severamente repreendidos se parassem para conversar. Imagine se namorassem ou segurassem as mãos. Então aconteceu. Subitamente, uma bola de beisebol atravessou o campo esportivo e caiu na calçada, atingindo violentamente uma bela jovem. A bola bateu precisamente onde a leve incisão de uma cirurgia de apêndice estava ainda em processo de cicatrização. As amigas estavam indecisas em volta da moça que havia caído, quando um jovem chegou rapidamente para ajudar. Seus olhos se encontraram e o amor nasceu. Tanto Herschel quanto Joy sabiam, e ambos o expressariam mais tarde, que algo providencial e maravilhoso havia acontecido naquele primeiro e breve encontro. O rapaz foi embora confuso, após ter se certificado de que ela estava bem. Ele disse a seus companheiros: essa é a moça com quem me casarei. Mais tarde soube que ela saíra dizendo às suas amigas: esse é o rapaz com quem irei me casar. A dor da bolada logo desapareceu, porém a lembrança daquele encontro especial permaneceria para sempre.
Havia pouca chance de um romance florescer sobre os olhos atentos da agitada universidade. Era ensinado aos alunos que os jovens pregadores teriam de manter as seguintes prioridades: conseguir seus livros, depois de um carro e finalmente a noiva. Se eles alguma vez colocassem isso fora de ordem, haveria problemas, assim sentenciaria as cabeças mais velhas e ajuizadas. Naquele primeiro ano, após seu breve encontro, Heschel e Joy tiveram poucas oportunidades de se falarem, mas ambos guardavam um segredo no íntimo. Essa é a pessoa com a qual me casarei. Essa certeza maravilhosa e inexplicável nunca os deixou. Apesar das normas rigorosas da escola bíblica, os jovens jamais deixaram de ser homens e mulheres. Apesar das normas rigorosas da escola bíblica, os jovens jamais deixariam de ser homens e mulheres. Sempre há formas criativas de se comunicar e tirar vantagem das severas normas, principalmente se o casal está apaixonado. Os jovens dessa escola bíblica haviam descoberto um meio. Certo dia, enquanto as moças se dirigiam à sala de jantar, Joy sentiu uma mão tocar seu ombro para tirar-lhe o lenço. Os uniformes escolares acastanhados permitiam somente um acessório, que era um lenço decorativo estendido sobre o bolso da blusa. Heschel sorriu timidamente e de maneira ostensiva. Meteu o lenço feminino dentro do bolso da própria jaqueta, arrumando alguns fiapos rasgados, de tal maneira que estes pudessem aparecer. Esse rito de união era normalmente conhecido entre os alunos da rigorosa instituição. Se ela não pegasse o lenço de volta, significava que ela seria a sua garota. Ela não pegou o lenço. A única hora permitida para se ter uma conversa com o sexo oposto era durante as refeições. Os rapazes e as moças desfrutavam o luxo de poder assentar-se nas mesmas mesas, embora seus lugares fossem trocados mensalmente. Isso proporcionou aos dois jovens apaixonados a oportunidade de se conhecerem mutuamente e passar algum tempo conversando. Eles tirariam o máximo de proveito de cada refeição juntos, permanecendo tão somente que já atraiu os olhares desaprovadores da universidade. Chegando à formatura, Heschel e Joy já haviam desenvolvido uma forte confiança, apesar de nunca terem oportunidade de namorar. Quando o curso acabou, Joy escreveu seu primeiro poema. Após pensar muito em você, desejando saber como e o que fazer para tornar nosso amor uma canção eterna, que durará anos ainda a nascer. Algo sussurra suavemente para mim. Deus é o autor das coisas por vir. Chegou o verão e o curso finalmente terminou. Joy, relutantemente, voltou para casa, na cidade de Ponca, Oklahoma, enquanto o texano Barnett retornou a Electra. Mas continuaram a trocar correspondência, com Joy escrevendo sempre no rodapé de cada carta: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 4. Ela admitia: certamente espero ter este desejo. Em 21 de março de 1935, Heschel, Barnett e Joy Patten se casaram. Através dos anos, papai e mamãe formaram uma poderosa parceria. Houve muitos êxitos e alguns fracassos, porém esse dueto dinâmico sempre prosseguiu adiante, inovando, fortalecendo e inspirando o amor a Deus onde quer que fosse. Foi numa pequena cidade do Texas que minha mãe descobriu o poder real da dor. O jovem evangelista e sua esposa obtinham resultados fenomenais. Multidões lotavam a pequena igreja. Muitas almas eram salvas e abençoadas.
Na última noite de um de nossos grandes encontros, compareceram o surpreendente distrital das Assembleias de Deus e o supervisor da área. Aqueles eram os homens que tinham o poder e a influência de abrir e fechar as portas para um evangelista em meio ao início de uma carreira. O que se ouvia falar a respeito de Herschel Barnett era que ele representava uma estrela em ascensão no circuito evangelístico. Naturalmente, os líderes da igreja ficaram curiosos, então vieram para conferir. Após um fantástico final de culto, mamãe escapuliu para o outro lado da rua, onde ficava a sala do supervisor da área, enquanto o papai continuava orando e conversando com as pessoas. Como não existia ar-condicionado naqueles dias e a noite do Texas estava quente, ela abriu as janelas e começou a acomodar-se para tirar um cochilo. Quando vozes fracas, porém familiares, entraram na sala. O superintendente distrital e o supervisor da área conversavam sobre o que haviam testemunhado naquela noite e sobre o jovem evangelista em ascensão. Bem, o que você achou dele? Perguntou o presbítero, referindo-se ao jovem Herschel Barnett. É um bom pregador, observou o superintendente. Acho que vai longe. Mas exclamou o supervisor, o que ele fará com a esposa? Ela nem ao menos toca violão ou canta. Ela não sabe fazer nada. Apenas prejudicará seu ministério. Aquelas palavras frias e incriminadoras magoaram o jovem terno coração de minha mãe. Ela chorou muito, temendo que os líderes estivessem certos. Ela seria um obstáculo ao ministério de Herschel, porque era tão tímida e sem talentos. Sentiu como se tivesse sido egoísta, desejando tanto o papai. Se ele tivesse escolhido uma esposa mais talentosa, poderia explorar todo o seu potencial. A conversa ouvida, por acaso, tocou-lhe profundamente, deixando livres todos os pressentimentos normais de uma jovem esposa. Quando meu pai veio para a cama, mamãe fingiu estar dormindo, para que ele não percebesse sua amargura ou a visse chorando. Joy Barnett sabia para qual ministério Deus a havia chamado. Ela também estava consciente de suas próprias imperfeições. Era de muitas maneiras parecida com Moisés, quando Deus lhe falou através de uma sarça ardente. Foi dito a ele sobre a promessa de dar aos israelitas a terra de Canaã, e que seria ele quem os libertaria. Dúvidas passaram pela mente de Moisés. Quem? Eu? Por que eu? Não posso fazê-lo. Foi então que Deus lhe perguntou, que é que tens nas mãos? Que tens na mão? Completamente confuso, Moisés respondeu, uma vara, provavelmente pensando consigo mesmo que a única coisa que poderia libertar do Egito com aquela vara era um rebanho. Êxodo 4, 2. Mas a vara de Moisés, um simples cajado de ovelha, tornou-se a vara de Deus. Com ela, Moisés fez milagre diante de Faraó. Transformou as águas do Nilo em sangue e trouxe sapos, mosquitos, gafanhotos, trovões e granizo sobre a terra do Egito. Ele levantou a vara e a estendeu sobre o mar vermelho, e este se dividiu. Ele feriu a rocha em Meribá. Veja Êxodo 17. E desta saiu água. Deus pode tornar nossas habilidades limitadas e usá-las para grandes propósitos. A chave é oferecer tais habilidades fracas como são, para Deus. Então aquela coisa insignificante em nossas mãos tornar-se-á a vara de Deus. Mamãe não dormiu muito aquela noite. Com a chegada da manhã, porém, ela havia tomado uma decisão. Não desistiria, nem se conformaria com a derrota. Provaria àqueles homens que eles não estavam certos. Da dor que ela sentiu, levantou-se uma ira justa e uma grande determinação. Como Moisés, ela parecia ouvir Deus dizer, que é que tens na tua mão? Joy Patten Barnett
rebuscou a sua alma e examinou todo o teu potencial. Embora fosse muito tímida para permanecer diante de um auditório, decidiu que poderia escrever roteiros e produzir peças e paródias. Poderia desenhar roupas, pintar cenários e organizar dramas. As ideias continuavam aparecendo. Doravante, ela estudaria música e faria tudo o que estivesse ao seu alcance para lapidar o pouco que tinha para tornar-se uma verdadeira esposa de pastor. Seu trabalho no ministério não se limitaria a uma simples obrigação. Era como se Deus lhe dissesse: Joy, que é que tens na mão? A primeira coisa que as duas viúvas do Antigo Testamento tiveram de fazer foi reconhecer que o milagre já estava em suas casas. Mamãe viu-se na contingência de adotar o mesmo princípio. Nem as provisões das viúvas, nem a vara de Moisés, nem o talento de mamãe pareciam grandes coisas a seus próprios olhos. Porém, o plano de Deus era usar o que eles tinham. A mágoa daquela noite quente no Texas desafiou e mudou minha querida mãe. Ela recusou-se a ceder às expectativas negativas dos outros e determinou-se a ser a melhor. Na minha opinião, ela tornou-se isso mesmo. Mamãe tornou-se uma das mais dinâmicas esposas de pastores. Foi também a pioneira nas produções dramáticas evangélicas. Suas peças seriam representadas nacionalmente. Ela veio a tornar-se também numa oradora bastante procurada. Passou a receber convites de todo o mundo para expor suas ideias e contar suas experiências. Ano mais tarde, aqueles que viram a reconhecerem minha mãe ficariam chocados se soubessem que alguém proferiu tais crueldades daquela noite dolorosa. Estou aprendendo a transformar os problemas em meus servos. Também estou aprendendo a desafiar minhas habilidades para que se tornem oportunidades para Deus capacitar meus fracos esforços. Deus não permite que sejamos tentados além do que possamos suportar, nem nos provas sem mandar sua ajuda. Veja o que Paulo aprendeu ao enfrentar obstáculos insuperáveis com habilidade limitada. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Geralmente Deus escolhe para uma determinada tarefa alguém que não possui habilidade para executá-la. Um dos pré-requisitos para tentar conseguir a graça e o poder de Deus é a conscientização de nossa própria incapacidade. Tiago escreveu, capítulo 4, versículo 6, antes ele dar maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Recebemos graça para executar grandes coisas através do poder de Deus, do mesmo modo que a recebemos para a salvação. A fim de ser salva, a pessoa deve primeiro humilhar-se e admitir não ter habilidade para salvar-se. Então, recebe graça da salvação. Quando você reconhece que através de sua habilidade não pode realizar a obra que Deus lhe confiou, está a um passo apenas de descobrir que por intermédio do poder divino poderá fazer tudo. À medida em que crescemos na fé, aprendemos a buscar em Deus a sua graça e não as nossas próprias habilidades. Deus usará as necessidades para mostrar-lhe tanto o seu poder, como também o plano que ele tem para a sua vida. Sempre digo às pessoas, se você não sabe o que fazer, descubra a necessidade e satisfaça. E se você acha que não tem habilidade, confia em Deus. Use o que tem e faça o que puder. Precisávamos de alguém para o ministério das cadeiras de rodas. Havia cerca de 30 pessoas que havíamos alcançados. Como Sharon Henning já vinha nos ajudando, pedi-lhe que assumisse por algumas semanas até que encontrássemos alguém.
Fiquei surpresa ao descobrir que ela começou a trazer 2 vezes mais pessoas do que tínhamos antes. Apesar disso, ao final de algumas semanas, veio a mim e disse: "Não sinto que Deus tenha me chamado para este ministério. Por favor, apresse-se em achar alguém para assumi-lo." Expliquei-lhe que entendia seu drama, mas uma vez que estávamos precisando e ela estava tendo tanto êxito, gostaria que continuasse mais um tempo até que conseguíssemos outra pessoa. Esse ministério cresceu a tal ponto que certo domingo ela trouxe à igreja 400 pessoas em cadeira de rodas ou com dificuldade para andar. Finalmente veio a mim e disse: "Pastor, tem de voltar atrás. Sinto que Deus me chamou para este ministério." Atualmente, Sharon Hennig é uma maravilhosa embaixadora de Cristo e uma das maiores obreiras cristãs que já vi trabalhar. Começou com uma necessidade e usou o que tinha nas mãos para satisfazê-la. Antes disso, Sharon não havia estabelecido nenhum grande ministério ou comandado uma grande equipe. Ela não era uma oradora dinâmica, porém simplesmente tinha um coração que tocava as pessoas e um amor verdadeiro por Deus. Você pode aceitar um emprego que ninguém mais quer e torná-lo tão grande. É importante que seus patrões terão de mantê-lo, pois não estarão em condições de prosseguir sem você. Foi assim que a maioria dos meus funcionários se firmou em suas funções. Agora Sharon Hennig faz parte da folha de pagamento de nossa igreja. Ela tornou-se a maior autoridade da cidade, talvez do mundo, em alcançar pessoas entristecidas em cadeiras de rodas. Em uma de nossas reuniões, trouxe mais de 800 pessoas à igreja. Mesmo assim, morre de medo de falar em público. Apesar de receber convites de toda a parte do país para fazer conferências. Em sua vida, os problemas podem ser estorvos e até uma pedra no meio do caminho. Porém, também ser uma bênção, desde que você os transforme em seus servos. O mesmo acontece quando você enfrenta obstáculos insuperáveis e diante deles se sentem sem forças. É a chance de sua vida. Se tiver de enfrentar um desafio, descobrirá como Deus usará os dons e talentos que você possui quando estes são colocados à disposição do Senhor. Os problemas e as necessidades despertarão o que há de melhor em você. Quando o melhor que possuímos é despertado, aquele algo mais vem à tona. Muitos de nós daríamos pulo de alegria se tivéssemos uma experiência com Deus semelhante à da sarça ardente ou da estrada de Damasco. Se você tem intimidade com Deus, ele lhe dirá algo assim: vai e liberta meu povo das mãos de Faraó, ou eu te chamei para seres apóstolos dos gentios. Deus não leva em conta suas habilidades ou a ausência delas, mas vê suas possibilidades e procura pessoas que estejam desejosas de aceitar o desafio e enfrentar as necessidades. Quando você estiver defrontando-se com dificuldades desesperadoras e desafios atemorizantes, olhe para Deus. Peça-lhe que o ajude a ver a semente do milagre que já está em suas mãos. Quando a descobrir, ofereça-lhe ao Senhor com fé, para que as obras de Deus sejam manifestas através de sua vida. Glória a Deus. Chegamos aqui ao final do capítulo 4. Quero agradecer a sua companhia, você que acompanhou aí a narração desse livro. Obrigada aí pela sua inscrição. Não esqueça, de antes de sair do vídeo, deixa aí um comentário, deixa aí uma curtida, compartilha. Caso você chegou pela primeira vez, quero te convidar a se inscrever em nosso canal, ativa aí as notificações para você receber aí a informação do próximo envio, da continuação dos próximos capítulos desse livro e assim você não perder nenhum conteúdo, viu? Deus abençoe sua vida, fiquem todos com Deus e até a continuação do nosso audiobook Há um Milagre em Sua Vida. A solução de Deus começa com o que você tem. Amém.